Capítulo 11. Trabalhe incansavelmente na busca da imortalidade. No mundo de hoje, um mortal que deseja cultivar a imortalidade tem poucas opções, explicou Coulhong pacientemente. Uma opção é juntar-se à Aliança dos 10.000 Imortais. A Aliança dos 10.000 Imortais é uma aliança informal formada por muitos cultivadores, onde se pode ganhar pontos de contribuição ao aceitar e completar missões ou negociar com outros membros. Com os pontos de contribuição, é possível trocá-los por técnicas de cultivo e recursos da aliança. Em segundo lugar está a Associação dos 5 Anciãos. A Associação dos 5 Anciãos é uma organização criada por 5 figuras de grande poder e exerce uma influência significativa. Desde que alguém possua as qualificações necessárias para o cultivo, pode se juntar voluntariamente e escolher uma técnica de cultivo. O preço é que é preciso assinar um contrato de alma e servir à Associação dos 5 Anciãos por um determinado período de tempo. A terceira opção é se juntar às forças locais ao redor do mundo. Embora essas forças não se comparem às duas anteriores, as forças locais tendem a ser mais coesas e geralmente não envolvem missões perigosas, o que é mais adequado para aqueles com uma personalidade mais tranquila. Quanto a certas outras organizações caóticas, elas não são muito confiáveis, então não vamos mencioná-las. Coulhong explicou lentamente a situação geral do mundo do cultivo atual. Li Fan franziu a testa ao ouvir suas palavras e ficou um pouco confuso, pela sua descrição, porque parece que as técnicas de cultivo não são tão raras no mundo do cultivo. Coulhong bufou friamente, e isso porque as técnicas obtidas por meio dessas organizações são todas incompletas. Incompleto? Li Fan olhou fixamente, sem entender, e então de repente percebeu. Se você quer obter uma técnica de nível superior, precisa continuar vendendo sua vida por ela? Nada mal, respondeu Coulhong amargamente. Todas as técnicas foram enfraquecidas pelas principais facções nos últimos anos, e cultivá-las até o ápice do estabelecimento da fundação é o limite. Se você quiser avançar para o próximo reino, terá que mudar para uma técnica de nível superior a cada reino alcançado. Mudar de técnica. Se alguém tem que substituir sua técnica de cultivo e começar do zero a cada avanço de reino, isso não significaria que todos os esforços anteriores foram em vão? Li Fan ficou chocado. Não será esse o caso. Coulhong balançou a cabeça. Cultivadores comuns devem cultivar a escritura primordial Taishan. Há rumores de que este sutra era a escritura mais elevada da seita Taishan e serviu como fundamento da seita. Após a grande catástrofe, a seita Taishan foi aniquilada, restando apenas fragmentos da verdadeira escritura primordial Taishan no mundo. Esta escritura não é uma técnica de cultivo, mas sim uma arte secreta. Ela permite que a pessoa que a pratica converta livremente sua energia espiritual sem perdas significativas e consiga alcançar rapidamente o reino original após dispersar sua técnica original e mudar para uma nova. Existe mesmo um método milagroso assim, maravilhou-se Li Fan. Mas o aparecimento deste remanescente foi bastante oportuno. Só assim os inúmeros cultivadores seriam capazes de aceitar as técnicas de cultivo em constante mudança. Li Fan riu friamente, e na minha opinião, esta escritura primordial Taishan provavelmente foi preservada como algo muito mais do que meros fragmentos. Receio que a pessoa por trás disso esteja disposta a divulgar apenas esta parte para controlar o ciclo de mudanças nas técnicas. Coulhong suspirou com saudade, quem não entende essa lógica? Mas o que se pode fazer? Técnicas verdadeiras são difíceis de encontrar e, embora ser explorado seja lamentável, pelo menos existe um objetivo visível e meios para alcançá-lo. Não estou disposto a ser controlado por outros pelo resto da minha vida, mas também não estou disposto a arriscar a minha vida. Aqueles que desprezam o controle e estão dispostos a arriscar a vida em busca de oportunidades nos diversos reinos secretos e seitas antigas são apenas uma minoria. Anúncios do Pub Future. Li Fan assentiu com a cabeça, compreendendo superficialmente a situação do mundo do cultivo atualmente. Era completamente diferente da busca despreocupada e obstinada pela imortalidade que ele havia imaginado. Em vez disso, havia se tornado um pouco semelhante ao seu mundo anterior. Ao pensar em tudo isso, Li Fan não pôde deixar de esboçar um sorriso de escárnio. Coulhong não percebeu a diferença na mente de Li Fan. Ele suspirou involuntariamente. Dão Xuanzi nunca soube que o motivo pelo qual peguei a técnica e fugi não foi porque era uma técnica de núcleo dourado, mas sim porque era uma técnica genuína que poderia levar ao reino da alma nascente. Se fosse mesmo uma técnica do núcleo dourado, eu ainda teria conseguido me controlar. Mas, afinal, era uma verdadeira técnica da alma nascente. Coulhong lamentou repetidamente. Ao ouvir isso, Li Fan sentiu um arrepio e tocou o anel que usava na mão. Os pertences de Coulhong e Dão Xuanzi já haviam sido apreendidos por ele guardados neste anel de armazenamento. Talvez por ter passado por muitas reencarnações e sua força mental estar muito além da de pessoas comuns, o anel de armazenamento, que normalmente exigia a percepção divina no estágio de refinamento de que para funcionar, também era utilizável por ele.
Contudo, se não conseguisse encontrar uma maneira de deixar a Terra da extinção imortal, esses itens seriam completamente inúteis, então ele ainda não tinha coragem de examiná-los cuidadosamente. Em seguida, Coulhong apresentou a Li Fan o conhecimento comum do mundo do cultivo, como o fato de a queda de um cultivador invocar uma visão celestial para todos dentro de um certo raio. Finalmente, ele retornou ao tópico da partida e discutiu a esperança de Li Fan em relação aos legados dos barcos voadores do grande plano de migração. Talvez exista mesmo essa possibilidade, pensou Coulhong cuidadosamente antes de afirmar. Ouvi rumores de que, nos últimos milhares de anos, houve relatos ocasionais de mortais banidos para as terras da extinção imortal que depois retornaram secretamente ao mundo do cultivo. Só que a maior parte disso não passa de boato, sem nenhuma evidência concreta. Onde há fumaça, há fogo. Às vezes, os rumores contêm a verdade. O coração de Li Fan se animou. Afinal, mortais e cultivadores estão inextricavelmente ligados. É normal que alguns cultivadores deixem um caminho para que suas famílias mortais retornem. Acho que esses mortais conseguiram voltar graças aos métodos alternativos deixados por esses cultivadores. Coulhong não estava muito otimista e mesmo assim, milhares de anos se passaram. Este reino também é bastante vasto, e a possibilidade de encontrar essas esperanças é muito pequena. Enquanto houver um raio de esperança, não desistirei, disse Li Fan com firmeza. Eu realmente não sei por que você, um velho moribundo, continua tão apegado a isso. Murmurou Coulhong em voz baixa. Li Fan fingiu não ouvir e disse solenemente a Coulhong, contanto que você me ajude a encontrar uma maneira de viajar para o mundo do cultivo, não só o libertarei e permitirei que venha comigo, como também devolverei todos os seus pertences e os de Dão Xuanzi. Anúncios do Pub Future. Incluindo a técnica da alma nascente. Sério? Coulhong ergueu a cabeça bruscamente, um forte traço de esperança surgindo em seus olhos. Claro. Li Fan assentiu com a cabeça. Ótimo, e se for esse o caso, farei o possível para te ajudar. Coulhong cerrou os dentes e finalmente tomou uma decisão. Embora tivesse sido enganado por Li Fan diversas vezes e não soubesse o quão confiáveis eram as promessas de Li Fan, ele era igual a Li Fan. Enquanto houvesse uma réstia de esperança, ele não estava disposto a desistir. Ficar preso ali por décadas e morrer de velhice definitivamente não era o que ele, Coulhong, desejava. Em seguida, com a ajuda de Coulhong, Li Fan coletou livros de história e clássicos do mundo todo, tentando encontrar pistas sobre o plano da grande migração em registros antigos. Ao mesmo tempo, Li Fan também usou o exército para escavar tumbas antigas, tentando encontrar pistas nelas. Embora isso tenha gerado muita indignação pública e centenas de oficiais escrevendo cartas para admoestá-lo dia após dia, todos foram reprimidos à força por ele. Infelizmente, muito tempo havia passado desde o plano da grande migração, e o tempo de vida que lhe restava neste mundo era muito curto. 16 anos depois, no 66º ano, o fim de Li Fan se aproximava, mas ele ainda não tinha nada a mostrar por isso. Ordenando a libertação de Coulhong, Li Fan dirigiu-se sozinho à câmara subterrânea da mansão do Conselheiro Imperial. Com um movimento de sua mente divina, Li Fan retirou todos os itens de seu anel de armazenamento e os organizou em ordem. Primeiro, Li Fan concentrou-se na lâmina de jade que emitia um leve brilho dourado. Foi a técnica da alma nascente que fez com que Coulhong e Dão Xuanzi se voltassem um contra o outro. Asterisco 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 asterisco. Nota do tradutor, Seita Taishan igual Seita Suprema Seita do Monte Tai ou algo parecido. Vou manter o pinning e compartilhar as traduções em uma nota, a menos que a maioria das pessoas prefira a forma ocidentalizada. Capítulo 12 E surge o segundo ponto de ancoragem. Sutra das 1000 variações do Cosmos de Jade, técnica da alma nascente, número atual de praticantes, 0. Li Fan pegou o pedaço de jade e uma mensagem surgiu naturalmente em sua mente. Reino da alma nascente, hein? O coração de Li Fan se encheu de anseio, mas era uma pena que, naquele momento, ele ainda fosse apenas um mortal sem qualquer vestígio de senso divino. Embora pudesse usar o anel de armazenamento, ele não podia fazer nada com essa técnica da alma nascente, só podia observar com a respiração suspensa, incapaz de aprender seu conteúdo. Possuindo um tesouro, mas sem poder acessá-lo, Li Fan só pôde observá-lo com avidez por mais alguns instantes antes de finalmente colocá-lo de lado com relutância. Li Fan então olhou para uma espada de ferro enferrujada ao lado. Não era outro senão o tesouro de estabelecimento da fundação de Dão Xuanzi, espada enferrujada Dão Xuan. Segundo Coulhong, se um cultivador de refinamento de Qi quisesse alcançar um nível superior, precisaria usar um tesouro do céu e da terra como base para estabelecer seus alicerces. Esses tesouros eram únicos, e somente aqueles com destino a eles poderiam encontrá-los. Além disso, uma vez que um cultivador estabeleça sua base por meio do tesouro, o tesouro se tornará inextricavelmente ligado ao cultivador. Se o cultivador cair, o tesouro natural cairá com ele, perdendo suas propriedades extraordinárias e tornando-se um objeto comum.
Li Fan acariciou a espada de ferro incomum à sua frente com a mão, mas sua atenção estava focada na informação que surgiu repentinamente de verdade. Item de carregamento encontrado, espada enferrujada Dong Xuan, remanescente, ponto. Consumir para recarregar? Li Fan ponderou por um momento e escolheu sim. A espada enferrujada em sua mão desapareceu silenciosamente e, com isso, uma série de pequenas palavras surgiu na mente de Li Fan. Anúncios do Pub Future. Progresso atual na recarga da âncora, 1%. Número atual de pontos de ancoragem, 1. O coração de Li Fan se agitou, de acordo com o feedback de verdade. Quando o progresso do carregamento da âncora atingir 100%, um segundo ponto de ancoragem será aberto. No futuro, tudo será virtualizado e, ao optar por retornar, será possível reiniciar a partir de qualquer um dos pontos de ancoragem. Se o segundo ponto de ancoragem puder realmente ser aberto, será incrivelmente conveniente, pensou Li Fan, ansioso pela possibilidade. Por exemplo, ele continuava repetindo sua reencarnação nessas vidas na tentativa de obter o método de cultivo de Kourong e Dong Xuanzi. Os 50 anos anteriores haviam sido uma provação repetitiva para ele. Além disso, variáveis incontroláveis surgiam ocasionalmente. Se ele pudesse iniciar sua reencarnação diretamente do momento em que se tornou conselheiro imperial e assumiu o controle do mundo, cada tentativa seria muito mais eficiente. Refletindo melhor, ele era apenas um mortal, e cada reencarnação duraria apenas 50 anos. Embora fosse um longo período, Li Fan conseguia aceitá-lo. Contudo, uma vez que embarcasse no caminho do cultivo, onde o progresso poderia levar centenas ou milhares de anos, recomeçar seria devastador. Esse pensamento fez com que preocupações surgissem em seu coração. Contudo, se mais pontos de ancoragem pudessem ser abertos, Li Fan teria muito mais oportunidades para tentativas e erros. Não era impossível continuar tentando, passo a passo, encontrar o caminho perfeito para a imortalidade. Quanto ao ponto de ancoragem inicial, ele também pode ser usado como último recurso. Embora os tesouros celestiais e terrestres sejam difíceis de encontrar, o mundo do cultivo é incomparavelmente vasto, e os tesouros serão abundantes. Contanto que eu possa deixar esta terra da extinção imortal e escapar das minhas amarras. Com esses pensamentos em mente, o desejo de Li Fan de deixar aquele lugar tornou-se ainda mais intenso. Após absorver a espada enferrujada Dong Xuan, Li Fan não prestou muita atenção aos outros itens no anel de armazenamento. Não passava de algumas pedras espirituais comuns, armas espirituais de baixa qualidade e outras coisas do gênero. As pedras espirituais padrão, fabricadas em conjunto pela Aliança dos 10.000 Imortais e pela Associação dos 5 Anciãos, possuíam diferentes graus de qualidade e eram a moeda corrente reconhecida no mundo do cultivo. Cada pedra espiritual tinha um selo antifalsificação único, que não podia ser imitado por outros. Na verdade, o motivo pelo qual uma pedra espiritual padrão era valiosa era porque ela era reconhecida pela Aliança dos 10.000 Imortais e pela Associação dos 5 Anciãos, podendo ser trocada por técnicas de cultivo. Por outro lado, pedras espirituais inferiores, feitas por particulares, e pedras espirituais naturais extraídas de diversas minas espirituais não tinham valor algum. Isso porque, no mundo do cultivo atual, o que mais limitava o desenvolvimento dos cultivadores não eram recursos como o Qi espiritual e pedras espirituais, mas sim as técnicas de cultivo de cada reino. Foi graças ao controle da grande maioria das técnicas de cultivo do mundo pela Aliança dos 10.000 Imortais e pela Associação dos 5 Anciãos que elas puderam se tornar gigantes que abrangem todo o mundo do cultivo. Anúncios do Pub Future. Quanto às armas espirituais de baixa qualidade, elas eram usadas principalmente como consumíveis em combates. Kourong e Dong Xuanzi não eram particularmente ricos, então as armas espirituais que carregavam eram bens comuns de pouco valor. Após guardar os itens à sua frente, incluindo a técnica alma nascente, 1 a 1, em seu anel de armazenamento, Li Fan ficou exausto. Seu corpo já era tão frágil, como uma vela ao vento, e poderia se desfazer completamente a qualquer momento. Respirando fundo, Li Fan fechou os olhos, como se quisesse gravar sua fraqueza daquele momento firmemente em seu coração. Depois disso, Li Fan não hesitou mais e gritou verdade, pondo fim a esta vida. Na escuridão, cenas de sua vida anterior passaram rapidamente diante de seus olhos, e por fim, algumas linhas familiares apareceram em seu campo de visão. A simulação termina. Você pode escolher uma das seguintes opções para manter. 1. Um item que você possuía durante esta simulação. 2. Seu nível de cultivo nesta simulação. 3. As memórias simuladas de uma pessoa próxima a você nesta simulação. Essas memórias podem ser herdadas por essa pessoa. 4. Abandone as opções acima para acelerar o processo de recarga. Desta vez, Li Fan escolheu o primeiro item. Infelizmente, sua tentativa de ser esperto, colocando todos os seus itens no anel de armazenamento em sua vida passada, falhou. Itens como o anel de armazenamento, a técnica da alma nascente, pedras espirituais, armas espirituais e outros surgiram na mente de Li Fan em sequência. Anúncios do Pub Future.
Li Fan escolheu naturalmente a técnica da alma nascente. O que o surpreendeu foi que, depois de escolher a técnica de cultivo, ele podia retirá-la e colocá-la de volta em verdade a qualquer momento. Além disso, a técnica já estava ligada a ele, de certa forma. Essa técnica já lhe pertencia completamente, e mesmo que ele não optasse por trazê-la de volta na próxima simulação de vida, ela ainda existiria em verdade, pronta para ser usada a qualquer momento. Com isso, muitos outros planos se tornaram possíveis. Li Fan pegou a tira de jade dourada e brincou com ela nas mãos enquanto ponderava sobre o rumo que tomaria nesta vida. Milhares de anos se passaram desde a era das grandes migrações, e as pistas relevantes foram há muito enterradas nas profundezas da Terra. Escavações em massa de tumbas antigas são sensacionalistas demais, apesar do forte controle que eu tinha sobre a corte em minha vida anterior, esse assunto gerou significativa oposição. Com tão pouca preparação, seria sem dúvida difícil sustentar tal iniciativa. No entanto, se eu começar a preparar o terreno desde o início e dedicar 20 anos a isso, talvez não seja impossível transformar a mentalidade das pessoas no mundo. Nome: Li Fan. Reino do cultivo imortal. Idade física: 2086. Idade mental: 282.109. Progresso da recarga: 0%. Progresso da carga de ancoragem: 1%. Número atual de pontos de ancoragem: 1. Itens encadernados e Sutra das Mil Variações do Cosmos de Jade. Com o passar do tempo, começou a sexta vida de Li Fan. Tudo progredia de acordo com a trajetória estabelecida, mas sob a influência discreta de Li Fan, muitas mudanças sutis ocorreram no mundo. Após 3 anos, rumores de que mortais estavam descendo ao mundo se espalharam por todo o grande reino Xuan. No 5º ano, surgiu repentinamente a Escola da Sabedoria Antiga. Essa escola trouxe consigo diversos volumes de textos antigos, tão extraordinariamente raros que abalaram o mundo inteiro. Os nomes dos pergaminhos antigos eram Yi Jing, Dão de Jing, Nanhua, Lunil e Dashui. Asterisco 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 asterisco. Em literatura famosa da China. Você pode reconhecer Lunil, dos Analectos, como um dos escritos centrais do confucionismo e Dão de Jing como fundamental para o taoísmo. A simulação termina. Você pode escolher uma das seguintes opções para manter. 1. Um item que você possuía durante esta simulação. 2. Seu nível de cultivo nesta simulação. 3. As memórias simuladas de uma pessoa próxima a você nesta simulação. Essas memórias podem ser herdadas por essa pessoa. 4. Abandone as opções acima para acelerar o processo de recarga. Desta vez, Li Fan escolheu o primeiro item. Infelizmente, sua tentativa de ser esperto, colocando todos os seus itens no anel de armazenamento em sua vida passada, falhou. Itens como o anel de armazenamento, a técnica da alma nascente, pedras espirituais, armas espirituais e outros surgiram na mente de Li Fan em sequência. Anúncios do Pub Future. Li Fan escolheu naturalmente a técnica da alma nascente. O que o surpreendeu foi que, depois de escolher a técnica de cultivo, ele podia retirá-la e colocá-la de volta em verdade a qualquer momento. Além disso, a técnica já estava ligada a ele, de certa forma. Essa técnica já lhe pertencia completamente, e mesmo que ele não optasse por trazê-la de volta na próxima simulação de vida, ela ainda existiria em verdade, pronta para ser usada a qualquer momento. Com isso, muitos outros planos se tornaram possíveis. Li Fan pegou a tira de jade dourada e brincou com ela nas mãos enquanto ponderava sobre o rumo que tomaria nesta vida. Milhares de anos se passaram desde a era das grandes migrações, e as pistas relevantes foram há muito enterradas nas profundezas da Terra. Escavações em massa de tumbas antigas são sensacionalistas demais, apesar do forte controle que eu tinha sobre a corte em minha vida anterior, esse assunto gerou significativa oposição. Com tão pouca preparação, seria sem dúvida difícil sustentar tal iniciativa. No entanto, se eu começar a preparar o terreno desde o início e dedicar 20 anos a isso, talvez não seja impossível transformar a mentalidade das pessoas no mundo. Nome: Li Fan. Reino do cultivo imortal. Idade física: 2086. Idade mental: 282.109. Progresso da recarga: 0%. Progresso da carga de ancoragem: 1%. Número atual de pontos de ancoragem: 1. Itens encadernados e Sutra das Mil Variações do Cosmos de Jade. Com o passar do tempo, começou a sexta vida de Li Fan. Tudo progredia de acordo com a trajetória estabelecida, mas sob a influência discreta de Li Fan, muitas mudanças sutis ocorreram no mundo. Após 3 anos, rumores de que mortais estavam descendo ao mundo se espalharam por todo o grande reino Xuan. No 5º ano, surgiu repentinamente a Escola da Sabedoria Antiga. Essa escola trouxe consigo diversos volumes de textos antigos, tão extraordinariamente raros que abalaram o mundo inteiro. Os nomes dos pergaminhos antigos eram Yi Jing, Dão de Jing, Nanhua, Lunil e Dashui.
Asterisco 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 asterisco. Em literatura famosa da China. Você pode reconhecer Lunil, dos Analectos, como um dos escritos centrais do confucionismo e Dão de Jin como fundamental para o taoísmo. Capítulo 13 Moldando o Mundo. Cidade de Xuanjin, morada da Bolsa de Estudos. Um grupo de estudiosos se reuniu para examinar os volumes de livros antigos que recentemente fizeram o mundo tremer. Desde que os livros antigos apareceram no mundo há alguns dias, as livrarias da cidade têm impresso exemplares adicionais sem parar. Mesmo assim, a demanda pelos livros publicados superou a oferta. Esses estudiosos também conseguiram obter alguns volumes hoje com grande dificuldade, então convidaram um grupo de amigos para virem aqui e apreciarem juntos. A suprema benevolência é como a água, beneficiando todas as coisas sem hesitação. Maravilhoso, maravilhoso. O Dão gera um gera dois geram três, e três gera todas as coisas. Em poucas palavras, a sensação é de uma profundidade infinita. Essa escritura é verdadeiramente extraordinária. Na minha opinião, essas 3.000 palavras valem mais do que toda a literatura que já li. Eu me sinto da mesma forma. Não, na minha opinião, a sutileza desse volume do I Ching é ainda maior do que a do Tao Te Ching. Embora as palavras sejam obscuras e enigmáticas, são tão bem escritas que parecem conter os princípios supremos do céu e da terra. Exatamente, o caminho do céu é beneficiar os outros, e o cavalheiro busca incessantemente o seu aprimoramento. Isso fala ao coração da minha geração. Os estudiosos discutiam com entusiasmo, parecendo fascinados. Nesse instante, um deles suspirou de repente e nunca imaginei que um texto tão primoroso tivesse permanecido enterrado por milhares de anos sem que ninguém soubesse de sua existência. Cada vez que penso nisso, sinto uma profunda dor. Essas palavras também fizeram com que a multidão respondesse em concordância. Sim, nosso falecido mestre amava ler acima de tudo durante sua vida. Se ele tivesse tido a oportunidade de ler esses poucos volumes das Escrituras, imagino quanto ele teria ficado feliz. É lamentável que todos os estudiosos do passado não tenham conseguido ler essas Escrituras. No entanto, essas Escrituras foram escritas por gerações anteriores, perdidas devido à guerra e preservadas em túmulos antigos como fragmentos, certo? Ao ler o Nan Huag e o Lunil, notei que nenhuma das pessoas e eventos neles mencionados está registrado nos livros de história. Em meio à multidão, uma voz interrompeu abruptamente. Anúncios do Pub Future. A multidão ficou em silêncio por um momento, mas depois chegou a uma conclusão definitiva. Tem que ser assim. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de falsificação desses textos por pessoas modernas. Os livros de história existentes detalham apenas cerca de 3.000 anos de história. Antes de 3.000 anos atrás, basicamente não havia registros detalhados. Acho que esses clássicos são produto daquela época. Ouvi dizer que a escola da sabedoria antiga afirmava que, na antiguidade, existiam centenas de escolas de pensamento concorrentes, e os clássicos que surgiram eram tão numerosos quanto as estrelas no céu. Estes poucos volumes de escrituras que lemos hoje são apenas uma parte insignificante deles. Essa declaração provocou imediatamente um suspiro de surpresa no restaurante. Isso realmente existe. A ideia de que ainda existam tantos textos clássicos enterrados no subsolo, desconhecidos do mundo, me deixa incomparavelmente triste e me impede de dormir à noite. Fico imaginando como serão os outros clássicos. Mas, afinal, esses textos antigos estão profundamente escondidos em vários túmulos antigos. O que a escola de visitantes antigos disse sobre a escavação em massa de túmulos antigos em busca dos clássicos perdidos é realmente contrário à decência humana. A multidão de estudiosos instintivamente quis se manifestar em concordância, mas ao pensarem nos inúmeros textos clássicos que ainda aguardavam para serem desenterrados, seu tom tornou-se menos resoluto. O líder da escola da sabedoria antiga não disse que o que eles estão fazendo é uma questão de proteção e resgate dos clássicos, e não de roubo de túmulos. É verdade, ouvi dizer que sempre que escavam uma tumba antiga, não causam destruição como os antigos saqueadores de túmulos que levavam apenas ouro e prata. Em vez disso, retiram cuidadosamente todos os objetos e os guardam em bom estado. Se houver algum dano, também há alguém responsável pelo conserto. De fato, não se pode simplesmente compará-los a ladrões de túmulos. No entanto, ainda havia muitas pessoas na multidão que tinham opiniões contrárias. Mas essa é apenas uma maneira elegante de dizer. Qual é a diferença? Quem aqui não tem um ancestral? Se o túmulo de um ancestral da sua família fosse escavado assim, como você se sentiria? O precedente deste assunto é absolutamente inaceitável, caso contrário, as consequências serão intermináveis. Devemos fazer o possível para dissuadi-lo. Exatamente. Anúncios do Pub Future. Ainda havia algumas pessoas que não expressavam suas opiniões, agindo como pacificadoras.
O imperador e os ministros da corte certamente já tomaram sua decisão sobre este assunto, então não precisamos nos preocupar muito com isso. Vamos esperar para ver, vamos esperar para ver. À medida que o Udão de Jin se espalhava pelo mundo, debates acalorados irrompiam por todo o grande reino Xuan. Houve inúmeras cenas semelhantes àquela que se vê hoje na residência dos bolsistas. Li Fan sabia que tentar mudar a mentalidade das pessoas no mundo em tão pouco tempo definitivamente não daria certo. Naquele momento, era apenas o começo. Mas Li Fan não estava nem um pouco preocupado com a possibilidade de as coisas não darem certo. No mundo atual, eram os acadêmicos que detinham o poder da palavra. Com inúmeros clássicos como Isca, Li Fan não temia que esses estudiosos não se submetessem. Além disso, Li Fan não precisava do apoio dessas pessoas. Contanto que não se opusessem a ele, já era o suficiente. Enquanto planejava secretamente controlar o mundo, Li Fan também aumentava gradualmente a influência da escola da sabedoria antiga no mundo secular. No 6º ano, o imperador foi subitamente acometido por uma grave doença e ficou acamado. Todos os médicos estavam desesperados. Nessa época, a escola da sabedoria antiga apresentou uma pílula, alegando que esse elixir fora encontrado em uma tumba antiga e suspeitava-se que tivesse sido deixado por um imortal, com o poder de ressuscitar os mortos. O imperador não deu atenção a princípio, mas com seu corpo definhando lentamente, ele relutantemente tomou essa medida como último recurso. Anúncios do Pub Futuri. Surpreendentemente, a pílula fez maravilhas e o imperador recuperou totalmente a saúde em apenas alguns dias. O tribunal ficou chocado e os ministros discutiram o assunto. O imperador chegou a enviar um decreto convocando o líder da escola da sabedoria antiga ao palácio para interrogá-lo sobre o imortal. Durante alguns dias, ele não compareceu à corte. Desde então, o imperador passou a acreditar de todo o coração na existência de imortais. Ele autorizou secretamente seu exército a cooperar com a escola da sabedoria antiga para procurar vestígios de imortais em tumbas antigas. No 9º ano, a escola da sabedoria antiga realizou uma exposição na cidade de Xuanjin, convidando os ministros da corte imperial, os príncipes e os nobres da capital para assistirem. Embora essas pessoas fossem muito ricas e cultas, depois de verem os raros tesouros da exposição, ficaram todas atônitas e não conseguiam se desvencilhar das maravilhas. Depois disso, a escola da sabedoria antiga chegou a flexibilizar suas restrições, permitindo que pessoas comuns entrassem na exposição desde que comprassem um ingresso. A cidade de Xuanjin foi repentinamente tomada por um alvoroço. Inúmeras pessoas formaram filas, ansiosas para entrar na exposição e vislumbrar os tesouros. A multidão era tão grande que causou o bloqueio das ruas da capital. Felizmente, o imperador ordenou que o batalhão da guarnição mantivesse a formação para conter a agitação, e somente então o tumulto foi gradualmente controlado. O espetáculo durou mais de meio mês. Depois disso, em vez de ser encerrada, a exposição começou a percorrer o local, visitando cada parte do grande reino Xuan. No 11º ano, a prefeitura de Jiangnan desvendou um caso brutal de roubo de túmulos e prendeu um grupo de centenas de pessoas envolvidas. Esse grupo havia se descontrolado, escavando tumbas antigas nas profundezas das montanhas e causando danos incalculáveis. De acordo com a lei, todos eles deveriam ser condenados à morte. No entanto, o número de pessoas envolvidas no caso era tão grande que o governador da prefeitura de Jianghuai não se atreveu a tomar a decisão por conta própria e enviou uma carta a mais de 1.300 quilômetros de distância, até a cidade de Xuanjin, para pedir ao imperador que tomasse uma decisão. Capítulo 14 E a luz emergindo das trevas. Após 13 anos, textos antigos como o Shangshu, o Shi e o Liun surgiram, e estudiosos de todo o mundo ansiaram cada vez mais por essa história perdida. No 15º ano, o imperador adoeceu gravemente. Numa tentativa desesperada de rejuvenescer, enviou mais de 100.000 soldados para escavar túmulos antigos em busca de vestígios do elixir da imortalidade. Embora alguns ministros tenham feito muitas críticas, o tribunal não apresentou uma petição em larga escala contra a decisão. Infelizmente, o elixir continuou sendo um mistério. Mesmo com a escavação de centenas de tumbas, nenhum vestígio dele foi encontrado. No final do ano, o imperador morreu pesaroso. Antes de falecer, passou o trono para o príncipe de Langia. Nesse momento, Li Fan finalmente recuperou o controle do mundo. Sob a influência de Li Fan, a tendência de explorar tumbas antigas continuou a crescer. Após 17 anos, um caçador de montanhas descobriu por acaso uma tumba antiga, agradando ao conselheiro imperial e recebendo um título de nobreza como recompensa. Desde então, os povos do mundo tornaram-se ainda mais entusiasmados e obcecados pela exploração de tumbas antigas. Não importa quão remotas fossem as montanhas e florestas, era possível encontrar grupos de exploradores de tumbas. O tempo passou e chegamos ao 23º ano. Li Fan estava na mansão do conselheiro imperial, revisando o resumo das pistas obtidas por exploradores de tumbas oficiais e particulares nos últimos anos.
Antes disso, existiam apenas 3.000 anos de registros históricos neste mundo, totalizando 23 dinastias. Com a escavação de tumbas antigas, a história anteriormente perdida também foi gradualmente preenchida. Antes dessas 23 dinastias, existiram mais 16 dinastias, que remontam a cerca de 6 ou 7 mil anos atrás. A mais antiga que se pôde encontrar foi denominada Dinastia Qi. 6 ou 7 mil anos, quase coincide com a era das grandes migrações, pensou Li Fan. Dito isso, ele ordenou que seus homens se concentrassem na escavação dos antigos túmulos da dinastia Qi. Ele chegou a oferecer uma recompensa ao mundo, afirmando que qualquer pessoa que encontrasse os antigos túmulos da dinastia Qi receberia um título de nobreza. Anúncios do Pub Future. Assim que a notícia foi divulgada, pessoas de todo o mundo correram para compartilhá-la. Inúmeros jovens embarcaram na jornada da exploração de tumbas. Por mais obscura que fosse a história, ela não resistiu a uma investigação tão entusiástica por parte de pessoas de todo o mundo. Após 25 anos, o túmulo do primeiro imperador da dinastia Qi, Yi Xing, foi finalmente encontrado. Ao saber da notícia, Li Fan liderou seus conselheiros de confiança até o local pessoalmente e isolou o perímetro. Nos últimos 10 anos, aproximadamente, as técnicas de escavação de tumbas antigas no Grande Reino Shu evoluíram rapidamente, resultando em um conjunto de planos extremamente eficazes para a abertura de tumbas. Embora o túmulo do primeiro imperador deste reino fosse enorme em escala e possuísse inúmeros mecanismos, com os esforços de todos os membros do batalhão de exploração de túmulos, uma passagem que levava à câmara principal foi escavada em pouco mais de um mês. Após a remoção de todos os obstáculos, Li Fan entrou no interior do túmulo cercado por uma multidão. A passagem principal da tumba estendia-se por centenas de metros, e as paredes de ambos os lados estavam repletas de murais realistas. Embora milhares de anos tivessem se passado, eles ainda eram claramente visíveis. Li Fan caminhava lentamente, observando os murais ao longo do caminho. Os murais foram divididos em várias partes. Na primeira parte, o personagem principal da pintura, o primeiro imperador da dinastia Qi, Yi Xing, estava sentado no topo de uma montanha. Acima das tênues nuvens brancas, vários caminhos imortais conduziam até ele. Na segunda parte, uma calamidade sombria se abateu sobre a terra. O vermelho do sangue espalhou-se por toda a parte. Liderados por Yi Xing, os sobreviventes voaram através do vasto mar de nuvens até uma grande estrutura semelhante a um navio e, após enfrentarem inúmeros perigos ferozes, chegaram a uma vasta planície. Desde então, o povo se estabeleceu ali. Na terceira parte, Yi Xing, com o apoio do povo, declarou-se imperador e estabeleceu a dinastia Qi. Na quarta parte, estavam todas as coisas triviais que aconteceram durante o reinado de Yi Xing. Após examinar os murais, Li Fan chegou à câmara principal do túmulo. O espaço da tumba tinha entre 40 e 50 metros de altura e milhares de metros de comprimento e largura. O topo da tumba parecia ter sido modelado segundo um céu estrelado, incrustado com milhares de pérolas noturnas. Anúncios do Pub Future. Dentro da câmara funerária, a disposição lembrava um portão de montanha, com picos elevando-se em meio a um mar de nuvens. Não se sabia como esse mar de nuvens havia sido criado, nem como permaneceu fixo na tumba por milhares de anos sem se dissipar. Existiam caminhos invisíveis que ligavam os vários picos das montanhas, e as pessoas se maravilhavam enquanto percorriam esses caminhos. É realmente um recurso de imortal, pensou Li Fan. No pico mais alto havia uma cabana de palha simples, cercada por terras agrícolas abandonadas. Foi somente depois que a multidão entrou que perceberam que a cobertura de palha da cabana era, na verdade, feita com uma infinidade de fios de ouro finos. Obviamente, esta cabana era o caixão de Yi Xing. Ao sinal de Li Fan, a multidão abriu a porta da cabana de palha. Para surpresa de todos, não havia nenhum vestígio de Yi Xing dentro da casa. Havia apenas uma tábua de madeira que permanecia em silêncio lá dentro. Na lápide estavam escritos alguns caracteres dourados: túmulo de Yi Xing, discípulo externo da seita Taiyan. Fora isso, não havia mais nada. Parece que, embora essa pessoa tenha se juntado a essa seita chamada seita Taiyan, ele era apenas um discípulo externo que não conseguiu trilhar o caminho da imortalidade. No fim, ele foi banido para este lugar por outros cultivadores. Antes de morrer, ele ainda não conseguiu esquecer sua seita e, em vez de se referir a si mesmo como imperador, passou a ser chamado de discípulo externo da seita Taiyan. Acontece que, de acordo com a declaração anterior de Kou Hong, as seitas do mundo deveriam ter sido dispersas pela calamidade que antecedeu a era das grandes migrações. Agora, parece que pode haver segredos ocultos. Li Fan continuou a refletir sobre o assunto. Este Yi Xing deveria ter sido encarregado pelos cultivadores da seita Taiyan de liderar a grande migração para este reino. Será que consigo encontrar o barco voador usado na migração? A busca na câmara principal foi infrutífera, então Li Fan ordenou que o batalhão de exploração de túmulos escavasse o perímetro, tentando encontrar pistas nos túmulos vizinhos.
Anúncios do Pub Future. Alguns dias depois, chegou uma notícia ruim que deixou Li Fan furioso e impotente. Descobriu-se que os membros do batalhão de exploradores de túmulos haviam encontrado um registro do hidroavião na lista de itens funerários em uma das câmaras mortuárias vizinhas. Infelizmente, essa câmara mortuária havia sido saqueada anteriormente. E, com base nos vestígios de destruição, o roubo também ocorreu há 1000 anos. É sempre a mesma coisa. Toda vez que vejo uma esperança, ela acaba me escapando. Li Fan fervia de fúria. As pessoas ao redor dele permaneceram em silêncio. Foi somente depois de muito tempo que Li Fan conseguiu acalmar a mente. Ele ainda ordenou ao batalhão de exploradores de túmulos que escavasse tumbas antigas e procurasse vestígios do barco imortal, mas retornou à cidade de Xuanjin com pouca esperança. Após mais 10 anos, chegou o 35º ano, mas as coisas melhoraram. Nesse dia, Li Fan recebeu um relatório urgente. Descobriram um túmulo de mortais? Li Fan ficou um pouco surpreso, mas depois se alegrou e perguntou com cautela. Descobriu-se que, ao longo dos anos, embora Li Fan estivesse um pouco desiludido, o entusiasmo do povo pela exploração de tumbas antigas não havia diminuído em nada. Inúmeras tumbas antigas foram escavadas por todo o grande reino Xuan. E à medida que essas grandes tumbas antigas foram desenterradas, as pessoas voltaram sua atenção para as pequenas tumbas antigas que antes eram ignoradas. Há alguns dias, um grupo de jovens estava cavando uma tumba discreta quando foi repentinamente ferido por uma força inexplicável, resultando em muitas baixas. Os sobreviventes relataram imediatamente o ocorrido às autoridades. É importante ressaltar que, nas décadas em que o Grande Shu explorou tumbas antigas, embora tenha havido vítimas, a maioria delas foi causada por armadilhas. Foi a primeira vez que alguém se deparou com um incidente tão misterioso antes mesmo de abrir a tumba. O batalhão de exploração de túmulos não se atreveu a relaxar e enviou pessoas imediatamente para investigar. Apesar de muitos veteranos experientes e soldados fortemente armados terem unido forças, não conseguiram invadir essa pequena tumba. Chocados, os moradores relataram o ocorrido a Li Fan imediatamente. Ao saber da notícia, Li Fan correu para o local e, utilizando o miasma imortal mortal, finalmente destruiu o poder desconhecido que envolvia o túmulo. Ao entrar na tumba, em meio ao conjunto de objetos funerários, foi encontrado um pequeno barco de madeira. Asterisco 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 asterisco. Em literatura chinesa mais famosa. Capítulo 15. Permanece o estabelecimento da fundação. Este pequeno barco de madeira nada mais era do que o barco voador que Li Fan tanto desejava. Por meio de uma mensagem que o dono do túmulo havia esculpido na parede antes de morrer, Li Fan finalmente entendeu toda a história. Descobriu-se que o nome do dono da tumba era Qian Hong, e ele era um cultivador do estágio de estabelecimento da fundação. Há mais de 3000 anos, ele foi caçado por seus inimigos, e em desespero, se escondeu nesta terra da extinção imortal. Ele queria se esconder por um tempo e depois partir, mas não sabia que não havia energia espiritual na terra da extinção imortal, e ele era um cultivador medíocre com poucas pedras espirituais em seu corpo. Não demorou muito para que suas pedras espirituais se esgotassem. Sem meios para repor sua energia espiritual, seu cultivo deteriorou-se. Após falhar na tentativa de romper a formação da extinção imortal e ficar gravemente ferido, Qian Hong percebeu que estava preso. No entanto, essa pessoa também era resiliente e não desistiu. Ele supôs que, quando os mortais foram banidos para este lugar há 1000 anos, eles poderiam ter deixado para trás 1 ou 2 barcos voadores. Então ele fez muitas pesquisas, e após várias décadas, finalmente encontrou o túmulo de Yixing. De fato, havia um hidroavião no túmulo, mas o que o desesperou foi que a formação central dentro do hidroavião havia sido danificada e, como ele não era bom na arte das formações, não conseguiu consertá-la. Além disso, mesmo que o barco voador fosse consertado, sem pedras espirituais, ele não seria capaz de fornecer energia suficiente com seu nível de cultivo naquele momento. Nesse ponto, Qian Hong finalmente desistiu daquela terra da extinção imortal. Depois disso, ele passou a viver incógnito, como um mortal comum. Antes de morrer, ele esculpiu sua vida na parede de seu túmulo, na esperança de que, nas gerações futuras, se algum cultivador invadisse seu túmulo, trouxesse seus ossos de volta ao reino do cultivo. Os poucos pertences que deixou no túmulo seriam considerados seu pagamento antecipado. A primeira era a fonte do poder que protegia o túmulo de Qian Hong e que causou a morte de dezenas de ladrões de túmulos anteriormente, e a razão pela qual Qian Hong estava convencido de que qualquer um que conseguisse invadir o local deveria ser um cultivador. O artefato místico e a tábua de pedra da proibição. Anúncios do Pub Future. Era uma lápide de pedra meio quebrada, na qual a palavra pari era vagamente visível. Li Fan tocou a estela, mas não houve resposta da verdade, o que o decepcionou. Anteriormente, para invadir o cemitério, ele havia usado uma grande quantidade de miasma imortal mortal, e por causa disso, o monumento foi corrompido pelo miasma e já havia se transformado em uma pedra comum.
No entanto, Li Fan não se importou muito, pois sabia onde ficava o túmulo de Qian Hong e poderia voltar para buscá-lo em sua próxima vida. O segundo objeto deixado por Qian Hong foram 2 lâminas de jade. As lâminas continham as técnicas que ele havia obtido com muito esforço da Aliança dos 10.000 Imortais. Resolução cardíaca menor, técnica de estágio de refinamento de Qi, número atual de cultivadores, 1. Registro de nuvens de água, técnica de estágio de estabelecimento de fundamentos, número atual de cultivadores, 1. Ao pegar o fragmento de jade e receber as informações contidas nele, o coração de Li Fan disparou, pensando que Qian Hong não estava morto e que aquele lugar era uma armadilha armada por ele. Mas um instante depois, Li Fan percebeu a verdade. Mais de 3.000 anos haviam se passado, e até mesmo um cultivador do núcleo dourado teria se transformado em pó. Quanto ao motivo pelo qual essas técnicas estavam sendo praticadas hoje, Li Fan entendeu após refletir um pouco. A Aliança dos 10.000 Imortais deve possuir os arquivos originais das técnicas. Se eles vissem o número de pessoas praticando as técnicas cair para zero, saberiam que o cultivador que as compartilhou anteriormente já havia falecido. Depois disso, foi natural retirar essas técnicas e permitir que as pessoas as utilizassem novamente. Ao longo desses 3.000 anos, é provável que essas 2 técnicas tenham mudado de mãos inúmeras vezes. Que oportunismo! Li Fan ficou sem palavras por um momento. Após algum lamento, Li Fan voltou seu olhar para o terceiro item, o barco Taiyan. Este item era exatamente a ferramenta que a seita Taiyan usava para migrar mortais. Anúncios do Pub Future. Talvez tenha sido porque este hidroavião estava variado que ele foi deixado para trás. Após milhares de anos de reviravoltas, finalmente caiu nas mãos de Li Fan, tornando-se sua esperança de escapar desta terra da extinção imortal. Com o barco Taiyan nas mãos, o coração de Li Fan se encheu de alegria. Após centenas de anos de expectativa, ele finalmente havia alcançado seu objetivo. Quanto aos danos no barco Taiyan, Li Fan não estava nem um pouco preocupado. Qian Hong não conseguiu consertá-lo, e nem ele, mas outra pessoa conseguiu. 15 anos depois, no 50º ano após a chegada do ponto de ancoragem, Kou Hong e Dong Xuanzi visitaram a cidade de Xuanjin mais uma vez. Dong Xuanzi. Não ultrapasse os seus limites. Kou Hong. Acha que vou te deixar ir só porque você escapou para esta terra da extinção imortal? Entregue a técnica que você obteve naquele dia, ou não descansarei até que você esteja morto. Ridículo. É por causa da falta de uma técnica do núcleo dourado que estou preso no estágio da fundação há quase 100 anos. Estou prestes a me transformar em ossos ressecados, meu fim está próximo. No entanto, finalmente consegui uma técnica do núcleo dourado. Como eu poderia entregá-la a outros? De fato. Uma técnica de núcleo dourado sem outros praticantes, um tesouro insubstituível. Embora existam muitas técnicas de núcleo dourado, inúmeros cultivadores estão presos no estágio de estabelecimento da fundação. É apenas uma técnica. É ridículo que, apesar de você e eu sermos irmãos há 100 anos, estejamos agora lutando até a morte por uma chance de sobrevivência. Os dois estavam prestes a lutar até a morte, quando ouviram uma gargalhada estrondosa vinda da cidade de Xuanjin, lá embaixo. Vale a pena vocês dois lutarem até a morte por causa de uma simples técnica do núcleo dourado? Anúncios do Pub Future. Kou Hong e Dong Xuanzi mudaram de expressão simultaneamente e olharam para baixo. Quem é você? Que presunçoso! Arrogante! Os dois falaram, mas suas expressões eram de cautela ao mesmo tempo. Vocês dois bem que podiam descer um instante. Eles viram um ancião de cabelos grisalhos gritando alto da mansão do conselheiro imperial, lá embaixo. Kou Hong e Dong Xuanzi trocaram olhares, e mantendo-se em guarda, pousaram na mansão do conselheiro imperial. Haha, por favor. O ancião de cabelos grisalhos parecia muito feliz enquanto os conduzia até o saguão e se sentava. Após ordenar a seus subordinados que preparassem vinho e comida para entretê-los, ele disse com certa emoção, e naquela época, quando meu ancestral estava em seu leito de morte, ele disse que, no futuro, poderiam haver 2 pessoas que viriam das ruínas do abismo e voariam para a capital, e essa seria a oportunidade para meu clã escapar deste lugar. Durante milhares de anos, o povo do meu clã acreditou e duvidou disso. Agora, finalmente encontrei a confirmação. O velho riu alto e bebeu do cálice de vinho à sua frente. Kou Hong e Dong Xuanzi, por outro lado, entreolharam-se incrédulos. Não sei qual é o nome do ancião, perguntou Kou Hong, num tom muito mais educado. Li Fan, respondeu ele com um sorriso. Segundo suas palavras, seu ancestral previu que nós dois chegaríamos aqui há milhares de anos? O que ele quis dizer com a oportunidade de escapar deste lugar? Dong Xuanzi franziu a testa e avaliou Li Fan. Li Fan pareceu ficar um pouco descontente com as palavras dele. O quê? Vocês dois não acreditam em mim?
Kou Hong riu e balançou a cabeça. Este assunto é muito misterioso. Nós dois viajamos pelo mundo do cultivo por 100 anos e nunca ouvimos falar de nenhuma técnica de dedução que possa prever milhares de anos no futuro. Dão Xuanzi imitou e balançou a cabeça negativamente. Li Fan endireitou-se, olhou com desdém, de cabeça erguida, e perguntou, será que vocês dois já ouviram falar da seita Taiyan? Kou Hong e Dão Xuanzi entreolharam-se, surpresos, será que esta era a seita famosa pela sua arte da dedução nos tempos antigos? Li Fan soltou um suspiro de alívio em segredo e acenou levemente com a cabeça, e meu ancestral era membro da seita Taiyan.